Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Entre Amigos Podcast por Ana Alves Lázaro. Uma alegria estar hoje aqui mais uma vez com vocês para entrevistar a minha queridíssima amiga Josefina Guedes, a versatilidade da Josefina Guedes, de executiva de comércio exterior ao hobby da enogastronomia até as ações sociais. Parceira, voluntária, amiga da Hope and Justice Foundation, da Aliança da Misericórdia, a Lice of Mercy, que está chegando agora na América, né, Josefina? A gente vai conversar sobre isso. Seja muito bem-vinda, Josefina. Você sabe que você mora no meu coração e no coração dos nossos amigos, por isso estamos entre amigos. Então, vamos conversar aqui, você se apresentar aí, falar o seu trabalho e como é que você está se sentindo aqui sendo entrevistada por essa sua amiga. Sexta-feira de tarde, numa entrevista, só você, né? Bom, primeiro agradecer a oportunidade da gente estar aqui nesse papo entre amigos, né? Que é muito legal. Eu acho que esse nome ficou perfeito, porque você é uma pessoa muito querida, muito amigona de todos. É aquela amiga que abraça, que chega, vem junto, preocupada sempre com todo mundo. Então, eu acho que esse nome ficou perfeito. Primeiro, parabéns pelo nome, que eu achei que ficou maravilhoso. E segundo, realmente, agradecer a oportunidade de estar aqui, poder falar um pouco da minha área de atuação na área de Direito Internacional e Economia Internacional, que esse ano a minha empresa está fazendo 30 anos. Uau. E também a parte de enogastronomia, que eu adoro, e que aí eu estou realmente até usando um pouco dos meus amigos chefes e tudo, para juntos poderem fazer o bem, né? Ajudar em projetos que seja para as ações sociais de criança, mulheres, homens, né? Idosos. O importante é salvar vidas, né, Ana? Então, usar um pouquinho dessa minha versatilidade para ajudar. Trazendo alegria, né, promovendo... você tem aí uma versatilidade, né? Essa chamada aí, a versatilidade de Josefina Guedes, tem tudo a ver, de fato, com o que a gente vai conversar aqui. Eu conheci, pessoal, Josefina num dos clubes do vinho, né? Num dos eventos que a Josefina promove, maravilhoso, com um network maravilhoso. Eu tive essa honra, essa alegria de poder participar, a convite de uma amiga, e assim foi incrível. De lá para cá, já participei de alguns grandes amizades. A Josefina ela eu digo que ela é a chave que abre muitas portas boas, né, Jô? Eu chamo ela de Josinha, Jô, é muito querida mesmo, e eu estou muito feliz. Josefina, você sabe, eu sou advogada, minha formação, né? Eu sempre atuei na área de direito dos combatentes, na área de direito de família e criminal. Mas pouco eu vi sobre direito internacional, direito de comércio exterior. Inclusive, a gente havia conversado há pouco tempo e eu falando, nossa, vamos conversar aqui como a gente está conversando para leigos. Eu sou leiga no assunto, tenho noções, né, tenho pouco conhecimento. E quero aproveitar, puxar isso de você aqui para aprender. Aqui é sempre uma lição, né? Muito aprendizado junto contigo. Me explica exatamente o que é o direito internacional, o comércio exterior, por favor. Na verdade, nasceu depois da Segunda Grande Guerra, né, com a Carta de Havana, que foi a criação da organização, na verdade, GATT. Depois de anos, depois de 1995, veio a criação da Organização Mundial do Comércio. Mas, com a Carta, depois do final da Segunda Guerra, foram feitas as criações dos organismos internacionais, né? Então, todos os organismos internacionais foi no período pós-guerra, da Segunda Grande Guerra. Qual foi o objetivo? A Europa estava muito pobre, arrebentada com a Segunda Grande Guerra. Então, ela veio com o objetivo de fomentar, trazer riquezas, trazer emprego, gerar riqueza para o mundo. E, na época, os Estados Unidos foi um grande agente, fomentador disso, junto com a Europa, para poder reerguer a Europa. Então, todas as regras internacionais de comércio tiveram como objetivo, no período pós-guerra, trazer de novo a Europa para o eixo, né? Para o crescimento, desenvolvimento, surgimento das indústrias de novo, emprego, bem-estar. Então, tudo isso foi gerado após a Segunda Grande Guerra. Então, no decorrer desses anos todos, o comércio internacional sempre foi visto como um instrumento de política internacional entre as nações para trazer desenvolvimento. E também, depois desse período, houve uma preocupação, numa outra fase, depois da Europa toda reconstruída e tudo, para crescer também os países menos desenvolvidos
e os em desenvolvimento. Então, tudo isso está dentro do arcabouço da Organização Mundial do Comércio, né? Que hoje rege todos os acordos que foram sendo assinados, sendo incorporados pelos Estados-membros. Hoje nós temos quase 170 países membros da Organização Mundial do Comércio, e, além disso, você tem os acordos bilaterais, que todos os países também teve, ou regionais, fizeram. O Mercosul, como o Brasil, com a Argentina. O BRICS, né, também. O BRICS aí já é um grupo de países em desenvolvimento, que aí você tem Brasil, China, Índia, África e a Rússia, que aí eles se juntaram para criar um banco de fomento, aonde a sede é na China, para tentar criar um desenvolvimento para esses países. Mas o acordo mesmo, você tem o NAFTA, que é aqui da América do Norte, né? Que é Canadá, Estados Unidos e México. Você tem o Mercosul, você tem vários acordos também no meio da América Latina, você tem com o Caribe, aí você tem a junção dos Estados Unidos também favorecendo os países do Caribe, alguns países da América do Sul também, com áreas de livre comércio. Aí você tem acordos da Ásia e Pacífico, que aí também já vai para a Ásia. Você tem os acordos também de Europa, junto também com os países da África ou ex-colônias europeias, e com isso você vai desenhando o guarda-chuva maior, o Acordo Geral de Tarifas Aduaneiras e Comércio dentro da OMC, e você tem, dentro desse guarda-chuva, os acordos regionais e os acordos também bilaterais, que também não pode ferir a regra maior, que é o Acordo Geral de Tarifas Aduaneiras e Comércio, que é a OMC. Da OMC. Isso. Ô, Josefina, quais são os pontos positivos e os negativos que você consegue, assim, rapidamente, que você enxerga nesses acordos internacionais? Porque, a partir daí, o mundo começou com um processo de globalização, né? Através desse viés do comércio internacional. Então, o mundo começou a se conectar de uma maneira mais ampla de como era antes da Segunda Grande Guerra. Então, é óbvio que, como tudo, existem os aspectos, né, positivos e negativos. Rapidamente, um ou dois que você possa citar. Na verdade, esse termo globalização veio pela busca das indústrias em reduzir custo. Na verdade, com a entrada da China no comércio internacional e com uma mão de obra muito barata e muitas vezes em passado até quase escrava, como a gente às vezes muito passado falava, hoje com salários muito baixos, você tem vários países da Ásia com salários de $20 por mês. Quer dizer, quem consegue competir... É uma forma de escravidão moderna, né? Como você consegue competir com economias com salários de $20, $50 por mês? Isso é um então, ponto negativo. É um ponto negativo. Mas as indústrias, você vê, aqui, se você olhar até o NAFTA, vamos pensar aqui nos Estados Unidos, que a gente está aqui. Os Estados Unidos fez o NAFTA. Com o NAFTA, ele transferiu parte das indústrias deles, que tinham muita mão de obra, para o México primeiro, para poder usar a mão de obra mexicana, que era mais barata que a mão de obra americana. E, com isso, houve um desvio de processo produtivo das plantas industriais, num primeiro momento, para o México. E aí, depois, veio a China, que começou a dar um monte de incentivos para as indústrias que iam para lá. O que aconteceu? Grande parte de indústrias na Europa, Estados Unidos e outros países passaram a transferir parte do seu processo para lá. E aí você começou a cadeia global de valor. Entendeu? São as cadeias globais de valores, né? Que você começa a ver o seguinte: aquilo que era mais mão de obra e menos tecnologia iam para esses países mais pobres da Ásia, como China. E aí você tinha a parte intelectual dos processos produtivos ficavam aqui na Europa. Então você começa a ver uma diversificação da cadeia de valor, aonde a parte que levaria mão de obra e parte do processo que era mais barato ficariam nos países menos favorecidos. E a parte de intelecto, de grande pesquisa, de avanço tecnológico, né, ficavam nos países desenvolvidos. Então, durante muito tempo, isso ficou. Só que a China, ela teve um viés de fazer essas políticas, mas ela começou a copiar a tecnologia. Então, ela não foi muito fiel nesses acordos. Fico muito à vontade de falar isso.
né? A Embraer mesmo foi para lá montar e começaram a copiar toda a tecnologia da Embraer e outras indústrias também de Estados Unidos e Europa tiveram o mesmo problema, porque é a questão de propriedade intelectual, industrial, porque a China tem grande problema com essa questão de respeito no Código de Propriedade Intelectual, que está dentro da OMC. Questões éticas, né? Isso, porque ela, por questões de tentar desenvolver, ela passava, abria todo o equipamento, o avião e tudo, e começava a copiar aquela tecnologia. Então, começaram a ter alguns problemas com questão de patentes e propriedades intelectuais nesse sentido. Então, o comércio internacional ele é muito complexo e você tem regras para tudo, desde serviço para bens, aí você vai para concorrência predatória, você vai para políticas de subsídios, você vai para código de licença de importação, você vai para o código de valoração. Dentro da área agrícola, você tem um acordo sobre agricultura que tem regras específicas, né, que ainda é uma pauta que ainda não está muito tão definida, porque tem interesses muito contraditórios, que aí você entra a Europa, você tem a Austrália, alguns países também que são grandes produtores agrícolas, e aí você tem questões de subsídios, né, que conseguimos colocar no Código de Subsídios classificações do que é subsídio acionáveis, não acionáveis e permitidos. Mas, assim, você tem que ter regras para tudo, para você ter o fair trade, né? Então, tudo que vai contra a concorrência justa, você tem regras hoje no mundo que é regida pela Organização Mundial do Comércio e também nos acordos de livre comércio e bilaterais ou regionais que regem para tentar manter o comércio justo. Isso é a base de todo o comércio. Quem não sabe, né? E quem sabe, ok, sabe, mas quem não sabe vai saber agora que nós duas, né, somos pessoas que desenvolvemos um trabalho no terceiro setor e muito preocupadas com questões humanas, né, com questões da dignidade humana, da responsabilidade social. E poderíamos aferir que essa globalização, esse desenvolvimento, ele de certa maneira, de uma maneira bem evidente, a gente encontra, por causa desse desenvolvimento, situações que ferem a dignidade humana, ferem os direitos humanos, como, por exemplo, que já foi denunciado várias vezes, e isso é público e notório, dessa forma de trabalho que existe na China e em alguns países que não respeitam os direitos humanos e que pagam salários absurdos ou não pagam nada e horas e horas de trabalho. Recentemente tivemos situações no Brasil também. Bem, toda a nossa história da sociedade ela é permeada de um determinado grupo de pessoas, de uma comunidade, explorando um grupo com mais vulnerabilidade, seja vulnerabilidade intelectual, emocional, psicológica, financeira. Então, esse desenvolvimento, de certa forma, acarretou muita tristeza, né? Muita tragédia. É um assunto muito delicado, que eu julgo, quando você trata de políticas internacionais e de outros países. Como eu vivi na Ásia também, na Malásia, pude conhecer de perto Malásia, Vietnã, Indonésia, China e outros países dali, Singapura, vendo a pobreza com que alguns países vivem, né, ali na atmosfera, em volta ali da China, né, e que a China entra com investimentos em processo produtivo, como eu fui no Vietnã, lá em Halong Bay, que é uma das maravilhas que pertence à humanidade. No fundo da Bahia, já várias indústrias siderúrgicas chinesas, aonde a China está limpando a indústria siderúrgica dela e exportando essa indústria de base da siderurgia numa parte para países mais pobres da Ásia, para também fazer, porque ele sabe que ele precisa ter indústria limpa por questões também ambientais, para poder ter acesso aos mercados. Então, você também tem dois fatores hoje
que quando você fala de mão de obra, é claro que num primeiro momento ele entra com salários muito baixos, mas existe ao longo do tempo, por questões de políticas do próprio governo e questões de reivindicações das próprias pessoas que vivem nesses países, hoje com acesso à informação, que hoje acaba todo mundo tendo, num primeiro momento, sim, a mão de obra é meio que explorada, eu considero, tendo um salário desse, e um país pobre demais, então, mas é uma forma das pessoas terem um salário para poder sobreviverem. Então, o aspecto social, às vezes, se mistura um pouco com a grande necessidade, e aí a gente que eu falo, é difícil a gente também ser tão duro numa análise e dizer o que é certo ou errado tão firmemente quando você vê o grau de pobreza onde as pessoas vivem. Isso seria uma válvula de escape para poder as pessoas saírem dessa miséria, que assim, chegaria à miséria mesmo, mas num médio prazo a coisa começa a se reverter, né? Então começa a melhorar os salários e começa as pessoas a ter uma oportunidade de terem funções, se especializar em outras coisas que não sejam tão primárias. Então acaba tendo que investir também na educação, porque as indústrias precisam ter um avanço tecnológico muito forte. Então, num primeiro momento, sim, mas no médio prazo, a necessidade de um grau de intelectual melhor, de um treinamento melhor, e com isso há investimento também na educação, e que com isso começa a ter uma melhora no salário, eu acho que aos poucos isso vai se ajustando. Eu não estou dizendo que ainda não existe, eu só estou dizendo que também não é só negro a situação. Tem várias situações, então cada situação é uma situação, então ela deve ser pesquisada, avaliada por organismos internacionais. Você não pode alegar sem provas, porque existe também esse meio termo, existe uma política do governo no investimento de melhoria de estudo e nível de educação. Então, tudo isso eu acho que é uma escalada, né? Agora, é claro, tem países que ainda têm mais desse tipo de coisa, sim, e aí isso é um fato. Eu pergunto, vocês sabem, né? Eu me especializei nessas questões de combate ao tráfico humano, e os dados que a gente tem da ONU, da UNDOC, são mais de 40,3 milhões de pessoas escravizadas no mundo inteiro, né? Em situações de trabalho análogo à escravidão, que eu nem gosto de usar essa palavra, análogo à escravidão, de fato é escravidão, na indústria da pesca, na indústria da confecção, na indústria da hotelaria, do turismo, enfim, nas mais diversas indústrias aí existe. Isso são dados, aqui a fonte está lá, na UNDOC, na Sim. Organização Mundial da Saúde. No, e assim, e tudo trabalho, né, análogo à escravidão, trabalho escravo. E essa preocupação, porque a gente combate isso através da nossa organização, a gente Sim. luta contra isso através da conscientização, através de denúncias, de suporte a vítimas desses crimes. Inclusive, localmente, a gente vive num estado e numa cidade que está no terceiro lugar no ranking de mais casos de tráfico humano. E, por incrível que pareça, muita gente pensa que o tráfico humano o maior número é para a exploração sexual, e não é para o trabalho escravo, para a exploração laboral. Sim. Então, eu entendo, né, assim, que nem com relação ao desenvolvimento, né, essa globalização do comércio, essa internacionalização dessas relações, esses mecanismos de governamentais, esses instrumentos do direito internacional que vai regendo essa questão do comércio, trouxe, evidentemente, Sim, mas desenvolvimento o grande... e traz, mas mas o controle sobre isso é difícil. É difícil porque ainda nós temos países que ainda não são signatários de direitos humanos. E aí, esses países que não são membros dentro da ONU dos direitos humanos, porque você não é obrigado, você propõe
ser membro, né? Mas ainda existe Que resistem, países no mundo que não são se negam. signatários. Então, num país que não é signatário, você não tem controle sobre essa questão de trabalhos escravos. É mais complexo você ter esse acesso e denunciar. Então, eu acho que ainda tem um dever de casa que seria trazer para dentro todos os países para esse acordo que rege a maioria das nações. Seria o ideal, né? Sim, Seria o ideal. aí seria o mundo perfeito. É o mundo perfeito. Sim, então eu acho que mais importante que o comércio seria a adesão desses países no acordo de direitos humanos, que eu sei que alguns ainda não são. Então a gente nunca vai conseguir o ambiente ideal enquanto existir países que não são signatários desse acordo. Entendeu? É verdade. Então, já que a gente vive aqui nos Estados Unidos, aqui na Flórida, né? E somos brasileiras, Sim. né? Com muito orgulho. Vamos conversar um pouco sobre essas relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos, que eu sei que é um assunto que você saliva, né? Você vibra, os olhinhos brilham. E então, assim, realmente a gente que está aqui, eu fui também diretora da Câmara de Comércio daqui da Central Flórida, você sabe disso, você é membro também, eu também continuo. A gente tem algum acesso a algumas informações, alguns dados que assim, nos enche de orgulho com relação ao comércio, né, aos investimentos brasileiros aqui nos Estados Unidos e particularmente na Flórida. Então, você poderia citar esses dados, né? Essa Sim, importância. é muito interessante, né, o crescimento do peso dos investimentos brasileiros aqui no estado da Flórida. Há uns anos, um pouquinho antes da Covid, eu convidei o embaixador João Mendes para dar uma palestra para empresários lá em Miami. E foi muito interessante o que ele veio trazendo de conclusões e dados que ele pesquisou aqui nos órgãos, né, dos Estados Unidos. Primeira coisa, hoje o investimento do Brasil no PIB da Flórida representa 30% do PIB da Flórida. Incrível. Gente, quando ele falou isso, meus olhos brilharam mesmo. Muito Você orgulho. imagina um país sozinho ter 30% de peso do PIB de um estado como a Flórida? Como a Flórida, que é o estado mais populoso Sim, na é comunidade muito, brasileira aqui, né? É o muito. quarto estado mais populoso dos Estados Unidos e o primeiro com a população brasileira. E outro aspecto também que eu gostei muito é que nós temos empresas grandes aqui, com heads aqui em Tampa, que aí você vem, que é a Gerdau, você tem a Embraer, você tem outras, você tem a Balduco com planta aqui. Então, nós temos investimento, área de construção também grande, né? Então, nós temos empresas brasileiras que viraram multinacionais e que a Red está aqui na Flórida. Então, tudo isso. E aí você olha, no contexto geral, não é só a compra de imóveis de luxo. Embora, assistindo também uma palestra de uma funcionária do governo no setor de estatística, uma americana muito simpática. Ela conversando, comparando o grau de educação do brasileiro com os demais imigrantes aqui na Flórida, o brasileiro é que tem mais anos de estudos. Então, nós temos um nível intelectual melhor. Nós estudamos mais, tem mais gente com nível superior, né? As crianças estudam mais. A parte também de gasto mensal. Que orgulho. Nossa, eu fiquei louca. Que orgulho. Na parte de gasto, os brasileiros é que gastam mais por mês. A média de salário dos imigrantes, a do brasileiro é a maior. Então, quando eu vi todos esses dados econômicos, eu olhei e falei assim, nossa, mãe, a gente tem que botar o português obrigatoriamente nas escolas da Flórida. Porque como pode, se a demanda também, o que você pode observar, que eu vi outro dia no LinkedIn, que eu fiquei muito feliz, foi ver só o Citibank nos Estados Unidos oferecendo mais de 40 vagas para quem falava duas línguas e uma delas o português. E aí você vê as empresas, os bancos estão precisando de português para os seus executivos, para os seus funcionários. Então, por que não fazer campanha aqui para botar português
obrigatoriamente no currículo das escolas também, como o espanhol tem, não é? Então, eu acho que hoje o mercado demanda isso. E os condados precisam ter essa sensibilidade, porque essas empresas, tanto pequenas como médias e grandes, e empresas brasileiras, participam com um número de mão de obra contratando gigantesco. Então, é chegado a hora de avaliar quanto mais se ganha do que se gasta incluindo o português no currículo Exatamente. escolar das escolas. Eu acho que se fizermos as contas, em curto prazo, o ganho econômico para o estado da Flórida, no impacto da economia da Flórida, seja com salário, seja com geração de emprego, seja crescimento das empresas gerando mais impostos e mais renda, Perfeitamente. vai gerar muito mais ganho do que Do que a despesa. despesa. Então, eu acho que a gente, já que você tocou no assunto, estou aproveitando e tocando num assunto que eu acho que é de interesse de todas as indústrias, empresas, bancos, tudo. Quando eu vi o próprio Citibank. Gente, tem banco mais americano que o Bank of America ou Citibank? Não. E ele contratando 40 brasileiros, Brasileiros. 40 pessoas que falem português. E já temos amigos americanos estudando Falando português. português. Então, isso É incrível. maravilhoso. Aliás, Josefina, você sabe que agora, no dia 21 de março, nós estivemos no Orange County, que é o que a gente chama a prefeitura do condado, né? Junto com a Andréa, nossa amiga Andréa Almeida, Que foi que presidente foi aqui da presidente da Câmara. Câmara de Comércio da Central Flórida, né? Também o pessoal do consulado, o cônsul, né? O embaixador, o Naldo estava lá também, a, a, a Marcela Braga estava lá com a gente também, um grupo de brasileiros representando a comunidade brasileira, porque houve uma propositura da Commissioner Bonilla, Emily Bonilla, que é uma hispana, em introduzir o idioma português do Brasil entre os 5 idiomas oficiais daqui da região, entre o espanhol, o vietnamita, o árabe, qual foi o outro mais? Foram 5: português, espanhol. E foi incrível, foi uma sessão na Câmara, né, na prefeitura, com a presença do prefeito de Orange County, com os commissioners, que são, para quem não entende o que são os vereadores, digamos assim, né, Sim, que sim. cuidam da comunidade. E foi incrível assim a adesão da comunidade. O Felipe Souza, que é um queridíssimo imigrante também, que já trabalhou na prefeitura de Orlando, trabalha numa organização não governamental aqui que chama Hope Community Center. Enfim, ele é super atuante aqui também nessa luta pelo imigrante, pela favorecendo, cuidando do imigrante de uma maneira geral, não só brasileiros, mas hispanos. A nossa instituição, a Hope and Justice Foundation, também lá, né? E eu tive o privilégio, a oportunidade de poder ocupar o plenário lá e falar em nome das vítimas e sobreviventes do tráfico humano, violência doméstica, abuso e exploração sexual infantil, brasileiras que passaram ou passam por situações de trauma, de violência, foram vítimas desses crimes, pedindo para que nas cortes, na polícia, nos órgãos de administração, que fosse inserido oficialmente, dando o idioma português, para serem atendidas no idioma português, também com toda a documentação e também empenhando lá o nosso apoio a essa iniciativa da Commission. Foi uma experiência incrível. Cada vez mais os brasileiros eles estão se destacando aqui com funções importantes, com cargos importantes, e tem sido isso reconhecido aos poucos pela comunidade, Sim, sim. pelos governantes. Hoje eu observei nessa palestra dessa senhora funcionária da área de estatística do governo, um entendimento do governo no sentido de ver o quanto bom é o imigrante brasileiro. Ele agrega
aos Estados Unidos. Eu acho que isso é muito importante para o país, ele ver o imigrante que ele traz fruto para o país que abraçou ele, Quantos né? talentos, né, aqui. Isso. Então, é muito bom a gente ver esse resultado dessa pesquisa, de ver todos esses pontos de dados, de instrução, economia, né, de rentabilidade para o país, porque o país precisa ter retorno. É Então, claro. é muito importante quando ela falou tudo isso. Nossa, no final eu elogiei muito ela na palestra e falando que, como brasileiro, eu fiquei muito feliz de ver quanto o brasileiro agrega em valor cultural, respeitando a cultura americana, também querendo aprender, querendo respeitar, entender. A gente tem isso, né? A gente, como o Brasil também é como formação igual dos Estados Unidos, um país de muitas misturas de raças, né? O Brasil também, assim como aqui, é um país de imigrantes De também. imigrantes. Então, a gente tem esse respeito e respeita a cultura americana, a história, a constituição deles. Então, ver esse resultado tão positivo dos dados de educação, economia, emprego, o PIB, sim, é como se a gente estivesse retornando para esse país tão maravilhoso que a gente ama, tudo que ele está dando para a gente. Exatamente. Então, eu acho que é um reconhecimento, né, e respeito à nação norte-americana. É verdade. Quando a gente enfrenta e bota os filhos realmente para estudar, para agregar, para gerar, trazer agregação de valor, seja em todas as áreas de economia, medicina, pesquisa. Temos grandes médicos brasileiros aqui, também na área de pesquisa de medicina altamente qualificada. Então, assim, eu fico muito orgulhosa de ter tido acesso a essas informações e ter visto o Incrível. embaixador dar essa palestra e ver essa assessora da área de estatística aqui ter falado. Para mim foi assim um grande prêmio. É um orgulho muito grande, realmente. A gente fica se sentindo envaidecido até, né? Dizer, poxa, somos imigrantes, chegamos aqui, enfrentamos as lutas, os desafios de ser um imigrante, né? E conquistando um espaço, gerando frutos, né? Impactando positivamente na economia, na saúde, na educação, nas relações sociais. É realmente de uma satisfação ímpar. né? Muito ímpar. bom você ver esses dados. E Muito, muito. Falando sobre essa relação comercial de Brasil e Estados Unidos, o que é que você acha dos pontos de maiores interesses desse? O que é que você acha, não? O que é que você constata, né? Na verdade, aí já entra bem na minha área de atuação, né? Porque eu sou da Coalizão Empresarial Brasileira há 25 anos, desde que ela foi fundada na CNI, na Confederação Nacional da Indústria. E também membro da FIRJAN, Federação das Indústrias Conselho de Relações Internacionais, e a EB, que eu sou diretora, que é a Associação de Comércio Exterior do Brasil, que eu estou lá há 30, ela tem mais de 50 e poucos anos, eu estou há 30. Né? Fui convidada pelo Pratini de Moraes, ex-ministro. Ai, que legal. E aí a gente tem como um estudo de toda a indústria brasileira, que eu participo lá pela coalizão, então fico muito à vontade de falar isso. Tá. Porque eu participei também, junto com a coalizão, todas as associações de indústria, que lá eu represento também uma associação de indústria, e os Estados Unidos é o número 1 em termos de interesses de relações comerciais bilaterais. Os Estados Unidos ele é um dos principais parceiros individuais, porque quando você analisa a Europa, você tem um conjunto de países, né? Mas, assim, em termos individuais, os Estados Uau. Unidos ele é importantíssimo na questão bilateral Brasil e Estados Unidos, nas relações bilaterais. Tem um peso muito importante para o Brasil. E até aproximação também, eu entendo isso, né? A admiração do povo brasileiro também pela própria cultura, o pragmatismo do americano, de fazer negócios, a cultura americana. E, assim, nós temos vários interesses em termos setoriais. Então, nós temos desde tecnologia, segurança, a parte de startup, parte agrícola também a gente se completa. Nós temos indústrias que internacionalizaram, compraram a Swift aqui. Nós temos aqui o maior produtor de suco de laranja, que é a Crutale, que é a origem, a empresa brasileira, que era o grande produtor de suco de laranja do Brasil. Hoje, o maior produtor exportador no mundo é uma empresa brasileira e está aqui.
também, produzindo legal. laranja e exportando até para a Ásia. Uau! Eu tomei suco de laranja da Flórida na Ásia. Fantástico isso. E aí você tem a Crutale, que é de famílias brasileiras, que tem origem desde o Brasil, vieram para cá, investiram pesado na produção de laranjas e hoje exportam para o mundo inteiro e é o maior produtor de suco de laranja. Então, você tem uma convergência. O grande desafio é a bitributação na área de empresas, né? Que ainda não existe acordo de bitributação entre Brasil e Estados Unidos. Então, isso é uma das prioridades da pauta Brasil e Estados Unidos. Outro tema também são as convergências regulatórias, porque você tem hoje o problema maior do comércio internacional não são mais os impostos de importação, as tarifas aduaneiras, como assim a gente chama, mas sim as normas técnicas fitossanitárias, que sim, essas convergências regulatórias das barreiras não tarifárias e fitossanitárias é que é importante para o fluxo e liberação do comércio, hoje, mais do que a tarifa. Então, existe já alguns trabalhos que foram iniciados pela Secretaria de Comércio Exterior, na época do Godinho, que agora está lá no Relações Institucionais da WEG, que ele, como secretário na época, e outros continuaram, fazer algumas convergências regulatórias. E aí já existe setores que já têm alguma coisa, mas ainda é muito incipiente, muito pequeno, do tamanho do fluxo de comércio. E mais importante ainda, quando você olha a balança comercial entre Brasil e Estados Unidos, muito legal você ver que são produtos de alto valor agregado, diferente do que a gente exporta para a Ásia, para a China, que é mais commodities. Os Estados Unidos compra produtos de alto valor agregado. Nós temos também uma indústria que está no Brasil que faz serviços de alta tecnologia, que trabalha fazendo também, não só construindo, mas também prestando serviços de reparos, que são as turbinas de aviões. Uau. Que nós fazemos isso dentro, que é a Selma, que está no Rio de Janeiro, em Petrópolis, que ela presta esse serviço de alta tecnologia para as indústrias brasileiras, da Europa e do mundo inteiro. Então, você vê, quando você olha a balança comercial e vê lá aeronaves, é a Selma que está fazendo, com valor agregado altíssimo, de alta tecnologia, avanço, entrega, tudo. Vale a pena visitarem a Selma e conhecer em Petrópolis. E ela é membro da Firjan, por isso que eu sei todos esses dados. Maravilha. Eu falei para vocês que a gente ia ter uma aula aqui. Ô, Josefina, vamos falar um pouco da tua experiência na gastronomia. Que, na verdade, eu conheci a Josefina como Josefina Guedes, a expert, a enóloga. Eu quero aprender, eu quero conhecer, porque eu sempre tive muito respeito e admiração por esse segmento de mercado, em razão da geração de empregos, em razão da poesia, né, que tem o vinho, da cultura, da história. Então, é algo assim que eu acredito que está arraigado, né, na nossa história, na história, a começar lá pela primeira vinha que foi plantada por Noé, e bebemos o vinho dessa uva, né? Uma vez Quer dizer, já tinha antes, ele levou no barquinho para poder, depois do dilúvio, plantar lá a Haxitele, e que eu tive o grande prazer de apresentar para o Clube do Vinho na minha casa aqui em Clermont. O vinho, na verdade, eu sempre gostei de comer e beber vinho, eu sempre gostei de comer comidas saborosas, sempre fui fazendo, com tanta viagem pelo mundo todo, experiências de morar fora, em outros países, de conhecer, fazer amigos, e com isso conhecer os sabores, aromas, né, sempre entre amigos. Sempre entre amigos. E aí eu me sinto uma pessoa até abençoada por isso, porque você ter essa oportunidade de ter vivido até do outro lado do mundo, e conhecer a cultura, a história. E eu tenho por hábito, quando vou para um lugar, estudar a história do local. Sabe, meu marido foi transferido para a Malásia, daqui fomos para a Malásia. Eu cheguei lá na Malásia, eu visitei todos os templos, todos os museus. Comecei a ler tudo da história da Malásia, para ver a ex-colônia inglesa. Soube como que surgiu Singapura. Eu soube das duas guerras, estudei sobre as duas guerras que tiveram, da China, que mandou pessoal, soldados, dizendo que eram agricultores para tirar o látex dos seringais para
para fazer a borracha que os ingleses levaram do Brasil para lá. Quando viram, não eram soldados chineses para tomar território. Por quê? Porque eles tinham muito gás e petróleo. Então, os chineses estavam de olho. Então, eles tiveram 2 guerras e tiveram total apoio da Inglaterra, se mantiveram independentes e livres, porque a Inglaterra realmente defendeu eles. Então, é muito bacana a história da Malásia. E outros países também têm histórias muito lindas também. Então, foi muito interessante e com isso estudar. Mas, eu sempre tive a sorte de viajar pelo mundo e pelo trabalho, também de férias com meus filhos, desde pequeno, ensinando, né, a cultura, a história e as raízes dos outros países. Maravilha. E fui com isso aprimorando, e meus filhos também. Meu filho é louco por também enogastronomia, cozinha muito também. Uau. Interessante, o menino ficou mais parecido comigo que a própria filha. Mas, é interessante observar que tudo isso vem porque eu também sou uma apaixonada por história. Que é por isso que eu fiz economia. Eu sou louca por história, eu acho máxima história. Você, quando estuda história, você vê o que passou e você consegue entender o que vai passar no futuro. A pessoa que não estuda história não consegue entender o futuro da humanidade. Então, é só estudando o passado que você consegue entender o futuro. Não adianta você querer olhar só daqui para frente. Então, estudar o passado, para mim, é uma coisa muito importante. É uma questão de sobrevivência, sabe? De entender como vai ser o mundo no futuro. E aí, a enogastronomia veio aos poucos assim. E aí, quando eu tinha 46 anos, eu perdi minha sogra. Foi um ano que eu trabalhei muito viajando igual uma louca, porque eu sempre viajei muito. Parecia uma doida de cachorrinho para cima e para baixo, ir para a Europa, ir para cá, ir para o México, ir para a América Latina toda. E eu estava muito cansada, eu tive um esgotamento mental de tanto viagem de trabalho, e mais a minha sogra, que eu perdi por câncer, que ela escondeu da família. Foi uma coisa muito dolorosa para a família, porque eu estou na família do meu marido desde os 18 anos, né? Então, eu já me misturei com a família Guedes, já né? é uma família só. E eu tenho, a Lulu como uma irmã do Zé Carlos, minha cunhada é madrinha da minha filha, eu sou madrinha do irmão do Zé Carlos. Então, a gente se misturou tudo, é muito bom isso. E aí, eu tive uma angina, eu já tinha tido 2 picos de pressão por estresse, cansaço, de muito trabalho, estresse, porque eu trabalho entre indústria e governo, então é muito estresse, né? Porque a indústria quer tudo a 360 quilômetros e o governo é burocrático, ele tem seu próprio ritmo, então fica mais difícil. Então, conciliar essas agendas é uma coisa muito estressante. E aí eu tive uma angina, mas um dia anterior eu sonhei, Deus me mostrou com sonho tudo que eu ia sentir. Então eu acordei às 5 da manhã, naquele dia, com uma dor no peito, minha médica, do jeito que eu sonhei, mas eu vi que eu ia sair viva, então eu fiquei calma. E a minha médica com 2 capotém debaixo da língua. Você tem algum médico amigo? Sim, tenho um amigo aqui e tudo aí. Um americano me socorreu, ficou me atentando, querendo que eu fosse para o hospital, e eu tinha pago um spa maravilhoso na Califórnia para descansar, 15 dias. E eu falei, se eu for, vocês vão me internar e eu vou perder meu spa que já está pago. Aí ele, você é louca. E aí comprometi, fui, ele ficou me acompanhando, eu tomei outra medicação, na segunda-feira chequei, pude viajar, que ele viu que era estresse, realmente eu não tinha colesterol, não tinha triglicerídeo, tinha problema no coração, era realmente muito cansaço. Me deu lá a receita de coisas que eu podia fazer. E aí, com isso, ele falou, você tem que procurar alguma coisa para você também sair do foco do trabalho, para descansar. E aí me botou na yoga. Eu fiz 3 meses de yoga, gente, eu não aguentei. Achei aquilo... Você na yoga? Eu gosto de fazer spinning, eu gosto de fazer bike, eu gosto de pedalar, eu sou muito cheia de energia. Mas, enfim, fiz 3 meses. Depois de 3 meses, eu cheguei para ele. Brits é meu amigo do vinho também até hoje. Eu falei, Brits, olha só, esse negócio de cachorro, dog, cachorro, não dá deu. para mim. E aí eu resolvi realmente cair fundo no estudo do vinho pela Associação Brasileira de Sommelier. Então, como eu ficava muito para lá e para cá, no Brasil, ou também da Ásia com o Brasil, eu consegui conciliar as agendas e fazer aí o básico, avançado, o velho mundo, o novo mundo, a harmonização, Bordeaux, Itália, França, Portugal, né, harmonização, e com isso eu fui me especializando e continuo estudando. Se eu vou para o Brasil, eu tenho curso online, eu estou fazendo. Porque vinho, vocês nunca param de estudar. E se vocês ficarem até o final no podcast, vocês vão ter uma experiência aqui com a gente dos vinhos, que Josefina vai mostrar aqui algumas coisas de harmonização. Já está chegando aí. Segure aí, que a gente vai deixar isso para o final.
Então, Então, aí foi à frente. E aí voltamos da Ásia em 2016, dezembro. Em 2017, meus amigos de Miami, que eu morei 22 anos lá, falaram: Jô, a gente tá meio velho para ir pra night em Miami, né? Só garotada, né? Vamos fazer alguma coisa? Pô, você conhece tanto vinho, né? Tem tanto amigo chefe. Ah, então vamos fazer o Clube do Vinho. Aí comecei em casa, fiz as regras, tudo bonitinho. Começamos. Com 2 meses, o clube ficou 50. Eu falei, gente, tem que fazer outro. maravilhoso. Aí foi Maravilhoso. 50, 50. Quando eu vi, eu tinha 5 clubes do vinho. Eu não tinha mais uma sexta-feira, mais um sábado, todo final de semana fazendo o clube do vinho. Eu falei, meu Deus do Nossa, céu. quem não teve essa experiência ainda de participar do Clube do Vinho da Josefina Guedes precisa. Obviamente, quem gosta de vinho, né? Porque... E quem não gosta vai passar a gostar. Eu tenho amigos que não eram tanto. Tão e chegado. E quem tomou o Ratsitelli do vinho de Noé, que não tomava vinho, gostou tanto que agora está Maravilhoso. tomando. Sim, mas o mais importante que eu vejo, que hoje eu estava conversando com o pessoal lá da Aliança, do evento que a gente vai fazer dia 14, depois a gente fala. Vamos falar desse evento também. Que eu que, estarei assim, lá. Estudar vinho, participar desses encontros enogastronômicos e ainda mais com esse viés social de ajuda e amor ao próximo, principalmente amor ao próximo e arte. Gente, isso é hype. É hype. Isso é o novo conceito. Isso maravilhoso. traz a cultura, a arte, a gastronomia, a história e com um ambiente de amigos que também fazem network. Então, você tem arte, história, gastronomia, amor ao próximo. amor ao próximo e fazendo bons amigos Conexões e network. maravilhosas. Porque é o amigo que traz o amigo para esse tipo de Conexões evento. maravilhosas. Então, é um conjunto de coisas. Gente, isso é hype, como no novo conceito do que, o que é a moda, o que está na moda, né? O cool do passado. Não, hoje isso é hype. Você frequentar eventos culturais, enogastronômicos e ainda fazer o bem. Nossa, e a alimentação, a comida, né? A boa comida, um bom vinho, uma degustação de um bom vinho, harmonizado com a boa comida, com pessoas boas, um ambiente bom. Isso é uma riqueza. Sim, por Isso é isso uma que eu riqueza. disse, dentro do conceito de hype, se a gente for olhar, pesquisa a palavra hype. Você vai entender o que eu estou querendo dizer. Isso é hype. Hoje, o executivo que é hype, ele participa. Porque ele está ligado no conceito do hype, claro que ele vai. Entendeu? Não é um amontoado de pessoas qualquer querendo para beber vinho ou para comer qualquer comida. Não. É muito especial, é Muito, maravilhoso. São únicos. Até hoje, eu tenho colhido bons frutos desde o primeiro encontro, o primeiro Clube do Vinho que eu participei. Eu não perco um. Onde tem. Aqui, aliás, vem o seu aniversário aí, que vai. Eu espero que tenha, né? Eu espero que tenha o Clube do Vinho no seu aniversário, que inclusive eu estou trazendo convidados, porque eu sei que é uma experiência incrível quando a gente quer bem a um amigo ou uma amiga, né? A pessoas queridas, a gente tem que apresentar coisas como essa. Tem que participar do Clube do Vinho da Josefina Guedes. E você falou dos objetivos, né? Mas a gente vai falar agora do evento do dia 14 de abril, que eu estarei lá. Pois é, junto com a Luciana. Pois é, eu fico muito feliz de saber que a Hope tá vindo, você, né? Você e Lulu lá apoiar, que dessa vez agora é eles, né? E eu gosto muito de ficar com vocês dois, sabe? Poder ser assim, ajudar as duas e juntar as duas como a gente juntou. Nossa, foi uma grande felicidade quando o pessoal da Aliança falou: tá bom, vamos juntar porque a gente está aqui para salvar vidas. Para salvar vidas. Gente, exato. eu amei quando eu escutei isso do presidente da Aliança, porque é o conceito, né? Então, quando a Jade Matarazzo me chamou para conhecer lá, eu ainda não estava pensando, porque eu estou com tanto trabalho do escritório nesse início de ano, com mudanças de governo e mudanças no ministérios e tudo, que eu realmente fiquei sem tempo de me dedicar para pesquisa para fazer os vinhos. Porque quando eu vou fazer o vinho, eu sempre tento trazer vinhos que eu nunca bebi, para poder agregar e trazer coisas novas, porque eu também quero estudar um vinho novo. E aí eu tenho que pesquisar daquele vinho junto com a chefe, ver o menu, para poder a gente aí trabalhar a harmonização, desde da comida, os temperos, tudo que leva para poder fazer uma harmonização gostosa, para também valorizar o menu das chefes, né? E também o vinho.
Então, eu estava meio sem tempo. Jade Matarazzo, que é a dona da The House of Arts, lá em Wynwood, também uma pessoa boníssima, uma amiga querida, que ficou chocada quando eu falei que ia sair de Miami para vir morar aqui. Ela, Jô, como que a carioca vai sair da praia? Eu falei, amiga, cansei de praia, agora eu quero morar no campo, lago, no no mato, lago. no country, com paz, tranquilidade. E eu trabalho de casa, né? Hoje com home office já faço isso desde 2006. Uau. Então home office para mim não é novidade. Maravilha. E na Ásia trabalhava também, então sempre trabalhei de home office. E o que que acontece? É muito interessante porque quando ela me mostrou a galeria, ela olhou, a galeria tá linda, com artistas, sabe, desde jovem artista, artistas renomados, ela mistura, mas numa sabedoria, sabe, valorizando também artistas brasileiros, latinos, americanos. E ela é muito especial, uma pessoa muito sensível. Ela olhou para mim, Jô, esse espaço aqui é seu. Eu, nossa, tudo? Sim. Aí eu falei, poxa, já que você falou que eu posso usar o espaço, então eu vou fazer uma coisa. O primeiro do ano vai ser aqui e vai ser para poder ajudar as obras sociais. Porque aí, quando eu falei isso, ela, nossa, Jô, então vamos fazer o seguinte, eu consigo o sponsor para bancar o custo do local. Que eu falei, é claro, porque a fundação não vai ter dinheiro para pagar esse espaço, né? Então, até o sponsor ela conseguiu para Incrível. bancar o local ali, desde que fosse também a finalidade para as obras Social. sociais. E aí, meu olho me brilhou dela também, da Juliana, a outra sócia, uma das outras sócias, que aí também tem a Alessandra, que é investidora, e tem outro também. Gente, eu botei todo mundo apaixonado, né? E aí eu falei, olhando as obras, olhando em volta, olhei e falei assim, gente, esses artistas. E ela falou assim, são dos Estados Unidos e das Américas, Josefina. Então vai ser uma viagem pelas Américas. Pelas Américas. Uau. Na hora saiu a ideia do nome do encontro. Ela olhou, que coisa linda. Eu falei, sim, a gastronomia também. Então nós vamos ter 2 chefes, Michelin também, Uau. presentes, que inclusive já trabalharam em vários chefes Michelin, Adelaide. Vamos ter também a Ana Montag, que já é amiga do vinho, Ana chefe muito Montag. querida, também, que já trabalhou no The Breaks também, e super especial. Também faz trabalhos, às vezes, também em obras sociais com outros grandes chefes. Então, assim, também é uma pessoa também muito conceituada, respeitada. Juntamos as 2 mulheres chefes com eu harmonizando os vinhos Maravilha. para poder fazer. E a Jade falando de arte. Então, nós vamos ter a arte, vamos ter a gastronomia com as 2 chefes vindo apresentar o menu e eu vindo apresentar os vinhos que nós vamos E harmonizar. vamos ter vidas salvas E por vamos por ter, esse evento. porque Então, os ingressos têm tem cobrir o custo, todo mundo é voluntário, ninguém está ganhando nada, só cobrindo o custo e o FII para sobrar para as ações sociais. a Aliança da Misericórdia, que é uma parceira da Hope and Justice Foundation Sim, vai ser também. dividido para cá e para o Brasil. E a Jo, ela é mãe das 2. Ela é mãe da Alliance of Mercy e é mãe da Hope and Justice Foundation. Então, ela cuida das 2, assim, porque desde o início, né, a Jo entendeu o propósito do nosso trabalho, o que a gente desenvolve, acompanha, está sempre acompanhando o trabalho, está sempre conectando, ajudando. E a Rebeca com a Mary, né, que está iniciando aqui a Aliança da Misericórdia. Sim. Né? Então, assim, também são 2 pessoas maravilhosas que vamos trazer aqui no Entre Amigos. Sim, vamos trazer vai as ser meninas legal. aqui, vai ser bem legal. E falar sobre esse trabalho das duas juntas. Vamos sim, estar aqui no podcast com a gente. É muito importante, porque a aliança nos outros países, porque ela está em 7 países. Exato. Ela já tem 23 anos. Então, ela já tem bastante experiência nesses trabalhos. Só que quando eu vi o teu trabalho, que eles fazem também, inclusive na Europa e no Brasil, eu falei, gente, para que se a gente vai investir nisso se a Hope já está, a Ana está fazendo um trabalho lindo com a Luciana, com todo o time dela, já tem apoio do governo, do governador do estado, do prefeito, de todos os agentes, do Ministério da Justiça, Polícia Federal daqui, consulado, tudo. Então, vamos apoiar nessa parte e ela nos apoia nos outros trabalhos.
Então, a gente tem tanto trabalho que já está sendo feito aqui, né, de ajuda a mães para evitar que tire o seu bebezinho. Uhum. Então, a gente tá dando apoio também a uma instituição lá em Miami, com suporte até financeiro, a gente deu também para poder apoiar essas mães que às vezes ficam desesperadas, e aí eles apoiam as mães, e aí a pessoa tem toda assistência de médico e tudo para poder Maravilha. apoiar, e aí depois ela decide se ela não tem condição de criar, mas doar, mas não acabar com a vida. Então, assim, a gente tem vários outros trabalhos que a gente já está atuando, também em Margate, também com outras obras sociais. Então, assim, a gente está empenhado também com o Com imigrante que imigrante. chega aqui também pegando trabalho mais pesado porque não sabe inglês, que aí nós conseguimos doações de cursos de Cursos de inglês. inglês. Aí eu falei, caramba, que coisa linda. Aí eu já peguei e dividi no meio, metade É, para Hope, metade muita para bênção. Alliance, para poder. Vocês também pegam aqui pessoas, seja homem, mulheres, que também sofrem com Sofrem com problema e que às problema. vezes também não tem inglês. Então, a gente dá o inglês para dar uma dignidade, um salário melhor. Então, tudo isso é o conjunto da obra, né? Exato. É o que eu costumo dizer, né? Existem esses setores da economia, que é o primeiro setor, que é o governo, né? O setor estatal. O segundo, que é a iniciativa privada. E o terceiro, que são as organizações não governamentais sem fins lucrativos. É onde estamos inseridas. Então, o impacto que essas instituições que trabalham sério, de fato cumprindo o seu papel, o impacto positivo que causa na educação, na saúde, na economia, porque cada pessoa dessa que a gente cuida, que a gente resgata, que a gente trabalha, profissionaliza, capacita, vai para o mercado de trabalho, vai para a sociedade com dignidade, vai se tornar um agente social, um ator social que vai produzir, que vai gerar frutos, que vai ter uma prosperidade, que vai ter um equilíbrio familiar, né? Então, tudo isso reflete no Estado, porque vai impactar aí em redução de questões de violência, de saúde, de educação, de segurança, e também no segundo setor, porque ele vai obter, esse setor vai obter pessoas que vai estar saudável ali para trabalhar, capacitada, para trabalhar, para produzir, para gerar riqueza. Você imagina inglês para o imigrante aqui, isso é ouro. Porque muitos imigrantes acabam se isolando e não conseguem empregos com salários melhores por causa da falta do inglês. Pois é. Então, eu fiquei muito feliz com essa doação dos Esse cursos. trabalho que a Jo faz, apoiando, né, como a pessoa física mesmo, né, e com o conhecimento e com as conexões dela, é um trabalho que deve ser seguido por todos os imigrantes, os brasileiros que chegam aqui, empresários. Esse exemplo, Jo, eu quero aproveitar aqui essa ocasião, esse momento, e primeiro agradecer a Deus por sua vida, né, pelo esse coração imenso que você tem, altruísta. Você está aí batalhando, tocando sua empresa. Você poderia estar nem ligando para essas questões, mas você tem esse altruísmo, você chegou num. Aliás, certamente você sempre foi assim, porque a pessoa só desenvolve e se aplica mais. Mas isso está na essência, mais maturidade de enxergar a importância do terceiro setor, a importância de instituições como a Aliança da Misericórdia, como a Hope and Justice, e apoiar, conectando pessoas, participando das ações, dos eventos. Então, assim, você merece todo o meu respeito, minha admiração, e minha gratidão, né, por esse apoio, por essa... Sigam esse exemplo, né? Uma mulher, uma empresária inteligente. Vocês viram aqui a aula que a gente teve aqui de comércio exterior, e não é nada. E ela vai ter que voltar aqui no Entre Amigos para a gente conversar mais, porque tem muita coisa. Eu tenho aprendido muito com a Jo. E sigam esse exemplo. Empresários aqui da Flórida, apoiem instituições como as nossas, né? Eu falo que eu também faço parte da aliança. Faz parte. Faço parte da aliança. A gente vê você também como parte da aliança. Então, assim, busquem apoiar, porque além dos incentivos fiscais, né, de taxas que se tem, que a gente fez um podcast aqui com a Jo, que é outra Jo também muito querida, que é contadora, e
benefícios que se tem e como o empresário ele é visto, né? O empreendedor Nossa, ele e é aí no visto. comércio internacional hoje, você ter na sua empresa projetos sociais com resultados desse, gente, isso agrega um valor Exato. à indústria, ao comércio, à sua marca, roupa, vestuário, tudo. As pessoas que têm essa noção de quanto bem te faz não só feliz de coração, né? Mas também você é dono de uma empresa que nem eu tenho lá, o escritório, que é um filho também. Gente, eu achei o máximo. Eu vi o presidente da Gerdau aqui, vendo o meu LinkedIn, porque eu postei o evento da aliança ali, de Acreditável. apoio ao evento para arrecadar fundos para todas as obras sociais e mostrando quais são as obras. Então, olha como chama atenção. Eu olhei assim e falei, eu não acreditei. E eu falei, caramba, você vê como chama atenção uma atitude que você faz por amor, porque você faz por amor. Exato, Você, exato. você, você se envolve e assim, é tão gratificante você estar fazendo, que aí você começa, quando você faz com amor, você passa essa energia, e aí você vê todo o conjunto das pessoas virem juntos, doando seu tempo, doando seu serviço, para agregar também dentro daquela obra. Porque é o que você traz quando você oferece isso, né? Exato, é Você, verdade. você faz tanto de tão coração, que aí você vê, a Jade já foi com a Juliana buscar para cobrir o custo do espaço, porque eu falei, a Aliança não tem dinheiro para isso. E eu falei com toda a naturalidade, a gente tem que ser humilde, Claro, né? claro. E aí eu vejo as pessoas vindo, então cada ingresso é uma doação, cada convite é uma doação, entendeu? Então, é ter o conhecimento dos trabalhos sociais, que às vezes, quando eu mando o convite, eu mando para as pessoas terem uma proximidade. Então, nós estamos abertos. Queiram as pessoas conhecer, a gente está aqui, Ana, que nem conhecer É, a Hope, né? Os trabalhos que exato, vocês fazem exato, também claro. maravilhosos. Inclu- E a gente também mandar Inclusive, tudo. dentro da Hope, nós temos um programa que chama Florida No Profit Committee. É um comitê que foi criado, onde instituições no profit se reúnem, são instituições altamente selecionadas, com um critério rigorosíssimo, porque a gente sabe que, infelizmente, como em toda área, todo setor, existem pessoas não tão bem intencionadas. Então, esse comitê reúne essas instituições para que a gente possa desenvolver uma colaboração, né, entre as instituições para Parceria mesmo. promover É. os objetivos de cada instituição, ajudar umas às outras e desenvolver políticas, propor políticas públicas para que possa agregar valor na sociedade, cuidando das pessoas da comunidade. Então, é fundamental essa consciência, né, do voluntariado, da doação, para que. Você imagina, a gente falou aqui que 30% do PIB da Flórida são de investidores em empresas brasileiras. Nossa, eu tenho certeza que nem 2%, 1% dessas empresas. Mas você sabe de uma coisa que eu também acho, é uma das minhas questões que eu tenho falado com professores e pessoal lá do Brasil, que a gente pode levar isso para o Congresso, viu, Ana? Que a gente tem alguns deputados, Sim, né? sim. Que eu acho que vale a pena a gente pegar nisso também, que é a gente incentivar a obrigação na escola ter horário que nem aqui nos Estados Unidos, Voluntariado. voluntariado. É. As pessoas, vamos dizer, as crianças pequenas têm que ir com os pais, que nem É. aqui, mas o high school, que é a mesma coisa lá, o nono período, o nono ano para cima, poderem ir. Não ter o certificado se não fizer trabalho voluntário. Voluntário. Fomentar Eu acho que isso por isso você vê o povo americano ter tanta gratidão e quando eles ficam ricos, milionários, bilionários, tanta doação deles, porque eles são educados desde criança nas escolas, dá seu tempo para amor ao próximo. Tempo, Então, eu dinheiro. acho que tem que entrar no currículo escolar no Brasil urgente a questão do voluntariado obrigatório para terminar Quem sabe um de o high nossos school. legisladores, né, que pega essa visão aqui sua, né, nossa, e
se encoraja de fazer Sim, mas eu acho uma fundamental. iniciativa dessa? Se você educa a sociedade para isso, você tem uma sociedade com amor, com generosidade, que já nasce naturalmente desde criança. Exatamente. Então você planta semente desde que a criança é pequena. Então, o que acontece aqui? Então, eu estou muitos anos aqui, eu vejo o americano é muito generoso. E é Muito. muito generoso. E outra coisa, a falta de conhecimento, que você vai pagar imposto de renda. Não é? Vai ter que Exato, declarar, ter vai que. pagar. Então, qual é a parte do imposto de renda legal que eu posso doar? Escolhe as instituições. Então, se as pessoas começarem a ter consciência que um percentual daquele pagamento de imposto na lei é permitido você doar, veja quanto é no contador para poder doar e ver as ações sociais. Você vê como é forte essa visão do povo norte-americano, né, que de doar, que quando você chega em repartições públicas e você vai se utilizar desses serviços, na área, na iniciativa privada também, você vai na Ross, você vai no público, DMV, fazer emplacamento, tem lá a lista das instituições cadastradas para que você possa destinar um valor ali para aquela instituição. Walgreens, Walmart, supermercado, supermercado, todo local tem isso aqui. Todos. E ali você pode também, essas doações, ainda que pequenas, você pode apresentar na sua declaração de imposto de renda e vai fazer um somatório aí, o anual. Gente, de todos, o pequeno, todo mundo dando, vira muito. Então, essa visão de dar, de doar que o povo americano tem, né? Por isso esse é um país tão próspero, né? Um país que você vê que, por mais crise que se tem ao redor do mundo, é um país que você vê prosperidade. Aqui nas escolas é fantástico. É incrível. É incrível. E assim, meus amigos americanos, eu sou uma pessoa que eu me dou desde com um pobretão, homeless, até os bilionários. Eu tenho amigos de todo tipo. E assim, todos doam muito. Eu fico apaixonada. Muito. Eles doam muito. Então, mas aí eu volto, é uma questão cultural que a gente precisa botar na raiz, na semente, desde a criança. Entendeu? É a criança que tem que ter, dentro da escola, a obrigação de também fazer trabalho voluntário, primeiro quando é pequeno, com os pais, quando ainda é criança que entra para a 5ª série até a 8ª, com os pais indo, sendo obrigatório, e depois no high school já pode sozinho, mas ter isso dentro do currículo de forma obrigatória. Inclusive, em nossa instituição, nós damos certificados para voluntários, tanto para o high school, quanto para universidades, para faculdades, como para empresas também. Então, o trabalho voluntário lá, a gente tem essa certificação de tempo de voluntariado. Nós estamos abertos para inscrições de voluntários, temos no nosso site, lá no nosso Instagram também. Nossa, e você sabe, gera muito... Eu trabalho com muito empresário, indústria, né? E assim, eu fico impressionada como meus clientes... me veem, né, no meu Instagram, que eles me seguem no Instagram, né? Eles até pedem cola de vinho, muito legal, eles adoram. Mas assim, no meu LinkedIn, tudo que eu posto, esses eventos importantes, como é bacana ver como eles olham a gente, né? Como eles respeitam o empresário que tem esse foco também de forma natural, né? Espontânea. Né, envolvendo todo mundo, juntando, agregando todo mundo. E eu acho que as pessoas... Aí entra o conceito do hype. Ser hype é ser generoso. É ser generoso. Ser hype é ter amor ao próximo. É verdade. Isso é ter estilo e ser hype. É ser hype. Esse é o conceito. Ser hype também é participar do Clube do Vinho da Josefina Guedes. É o Wine Taste Club. Isso é ser hype de verdade. Isso é ser hype de Não verdade. Só, tudo bem, você trabalha, você se dá de presente, o carro, o relógio, a roupa, a bolsa. Gente, você trabalha, você tem o direito de se presentear, concorda? Mas você só é hype, além disso tudo, sendo generoso, doando e participando de eventos como esse. Aí você é hype total. E agora vem a melhor parte, né? Todo podcast tem sido maravilhoso, essa conversa aqui entre amigos. Mas a gente vai aqui apresentar para vocês uns vinhos. A gente não, Josefina Guedes vai explicar, vai dar uma aula aqui e a gente volta já já.